Estamos registrando aqui na nossa Prefeitura de Brusque a presença do senador Darílio Beber, que vem aqui com ótimas notícias, né? Vem aqui conhecer, esteve de manhã aqui no Hospital Zambuja, conhecer o andamento das coisas e principalmente a notícia boa do andamento e da busca da gente ter uma melhora, né, na nossa mobilidade. Não resta dúvida, digamos, eu fui procurado lá no gabinete, no Senado Federal, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, né, por uma comitiva de vereadores, no sentido de que nós reforçássemos as demandas do município de Brusque, junto ao Ministério das Cidades, uma vez que existe, digamos, um programa Avançar Cidades nas questões de mobilidade e nas questões de saneamento. E existe uma demanda muito justa no sentido de viabilizar recursos, e os critérios estabelecem para o município do porte da cidade de Brusque até 30 milhões de reais. A Prefeitura está com a sua equipe técnica, sob o comando da Andréia, finalizando, digamos, esses levantamentos, esses projetos, e nós esperamos que neste segundo semestre o Ministério analise e credencie Brusque a obtenção deste financiamento, que com certeza se transformar num grande benefício para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de todos aqueles que residem na cidade de Brusque. Com relação a Brasília, a gente não pode deixar de perguntar a situação, o que o senhor pensa, o que o senhor fala sobre Brasília, a situação atual, fato político? Vivemos uma situação, digamos, um momento difícil, né? O esforço que o Congresso Nacional tem feito, já a partir da decretação do impedimento definitivo da presidente Dilma no ano passado, no dia 31 de agosto, é no sentido de que se promovam no Brasil as reformas estruturantes para permitir que nós possamos sair rapidamente dessa grave crise econômica a que o país foi submetido em função dos desacertos da política econômica praticada nesses últimos 13 anos. E com certeza, digamos, o esforço se iniciou com a aprovação do teto do gasto público, ou seja, o inchaço da máquina pública se tornou pesado demais para a sociedade carregar, ou seja, nós hoje temos uma carga tributária da ordem de 33% do PIB, né? Isso, para um país como o nosso, ainda em desenvolvimento, digamos, é uma carga excessivamente pesada, até se nós analisarmos a qualidade e a quantidade dos serviços públicos postos à disposição da sociedade brasileira. Então, a fixação do teto do gasto público, eu acho que foi uma medida corajosa do governo federal e do Congresso, no sentido de nós pormos um freio, de tal sorte que essa despesa pública ela tem um limitador, ou seja, não pode crescer mais do que a inflação que se verificou no ano imediatamente anterior. Aprovamos também a lei da terceirização, ou seja, um diploma legal que estava lá na Câmara Federal desde 2002, ou seja, já havia tramitado em nível de Senado, estava na Câmara. Felizmente ele foi desengavetado para permitir de que nós possamos hoje não gerar dúvidas e insegurança jurídica nas questões da contratação de terceirizados, tanto na atividade fim quanto na atividade meio. E finalmente, digamos, a aprovação da reforma trabalhista, que muito mais do que reforma é a modernização, ou seja, a atualização da legislação trabalhista. Tudo aquilo que foi aprovado em nível de Câmara e agora em nível de Senado e já sancionado pelo Presidente da República, são questões que em outros países já foram debatidas e aprovadas. Então, felizmente, um projeto de lei que saiu do Executivo, em direção, digamos, à Câmara, com 7 ou 8 alterações importantes, profundas na legislação trabalhista, elas receberam, através do trabalho gigantesco feito pelo deputado Rogério Marinho e de toda a comissão da Câmara, mais de 400 emendas, fazendo com que os 100 e poucos artigos desse diploma legal, ele permitisse atacar todos os pontos de travamento dessa questão trabalhista que tanta insegurança jurídica proporciona. Só para nós citarmos, 80% de todas as ações trabalhistas existentes no momento no mundo estão no Brasil. Alguma coisa errada deve estar acontecendo. Por que
todos os demais países, ou seja, todas as demais legislações, não produziram mais do que 20% de ações trabalhistas. A nossa estava equivocada. Por isso, nós temos que, hoje, louvar o fato da Câmara Federal, do Senado Federal e da Presidência da República terem ofertado, digamos, ao Brasil um diploma legal que, com certeza, vai contribuir para melhorar as condições de empregabilidade. Nós temos hoje 14 milhões de brasileiros desempregados e 14 milhões são a estatística daqueles que diariamente saem às ruas no sentido de procurar uma oportunidade de trabalho. Nós temos gente que já desistiu, porque já saiu tantas vezes e não conseguiu. Então é para esses brasileiros que, com certeza, essa modernização da legislação trabalhista ela está sendo encaminhada. E os primeiros resultados dela devem acontecer ainda antes do final do exercício de 2017. Uma outra legislação que também foi aprovada nesse curto espaço de tempo de menos de um ano é a questão da reforma do ensino médio, ou seja, permitir que os estudantes possam ter matérias obrigatórias e matérias flexíveis, para que possam, digamos, adotar aquilo que mais está sintonizado com o seu desejo e que a sua definição profissional ela aconteça, digamos, no momento em que ele estiver mais amadurecido sobre o que ele quer fazer no futuro. Então, esta também era uma demanda de mais de 20 anos que aconteceu neste curto espaço de menos de um ano de governo. Nós temos outros desafios enormes, como é o caso ainda da reforma da Previdência, que foi debatida neste primeiro semestre de 2017 na Câmara Federal, através da comissão, e está, digamos, na Câmara aguardando o passo seguinte, que é a sua apreciação no plenário, em plenário, para depois seguir, digamos, para o Senado e ser aprovada. Temos a reforma tributária, uma outra demanda extremamente importante, ou seja, nós temos que melhorar a questão da distribuição da carga tributária. E temos ainda a questão de uma reforma política para permitir de que nós possamos, de fato, melhorar esse arcabouço que regula a democracia sob o aspecto do processo de escolha dos nossos representantes, em nível de Câmara, em nível de Câmara de Vereadores, em nível de Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado da República, e também a escolha dos nossos governantes, ou seja, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, presidente e vice-presidente da República, bem como também o Senado Federal. Então, essa legislação é extremamente importante. Não é possível, nós temos hoje 35 partidos organizados e registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Nós não temos 35 tendências ideológicas diferentes a exigir, digamos, tantos partidos. Nós podemos ter perfeitamente uma bela prática democrática, exercendo e executando as eleições nos períodos pré-determinados, com 5, 6 ou no máximo 7 partidos. Por isso que a reforma política ela deve vir em profundidade e nós esperamos que isso aconteça nestes meses de agosto e setembro, uma vez que toda e qualquer alteração na legislação eleitoral, ela deve ser aprovada sempre com um ano de antecedência a qualquer processo eleitoral. Então, os desafios que nós temos pela frente são muito grandes e nós esperamos poder fazer com que o Congresso não se omita nesse momento de dificuldade as questões mais importantes para a sociedade brasileira. Senador, impedimento do presidente Temer. Nós temos, inclusive, em nível de partido, posições diferentes. Ou seja, nós temos os que acham de que nós deveríamos nos posicionar favoravelmente ao acolhimento do pedido do Supremo no sentido do processamento. Eu e vários outros, nós pensamos que agora, neste momento, o que nós devemos defender com unhas e dentes é o compromisso que nós temos de fazer com que as reformas não sofram solução de continuidade. E para isso é preciso que não se mexa naquilo, digamos, que está hoje acontecendo no Brasil. Portanto, o meu posicionamento é no sentido de que o Michel Temer deve continuar comandando o processo de aprovação da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma política e de outras medidas que sejam necessárias para nós abreviarmos e acelerarmos o processo de retomada do crescimento, que isso é bom, porque aumenta, primeiro, a empregabilidade, ou seja, você oferece oportunidade de trabalho e renda a todos esses brasileiros que estão hoje fora da atividade laboral,
mas você também faz crescer a receita, a arrecadação dos municípios, a arrecadação dos estados e a arrecadação da União, que vão se transformar em capacidade de atendimento das demandas que hoje estão reprimidas nessas 3 esferas de governo. Por isso, digamos, eu acho que os nossos olhos têm que estar focados única e exclusivamente naquilo que se faz necessário para salvar o Brasil. Senador, para a gente encerrar, estou aqui do lado do Ari. O senhor sucedeu Luiz Henrique da Silveira, um cidadão brasileiro, um cidadão catarinense, de grandes marcas históricas na sua condução na política brasileira, ex-ministro, governador, enfim, um homem histórico na política brasileira e de Santa Catarina. Como é que o senhor se sente hoje na cadeira, respondendo isso, buscando um entendimento e uma valorização para Santa Catarina? Em primeiro lugar, também cidadão brusquense, que ele era também. Com certeza, digamos, Santa Catarina perdeu. No dia 10 de maio de 2015, uma de suas figuras mais importantes, não só do momento em que ele estava atuando, mas da história, em função de tudo aquilo que ele realizou. Uma biografia de mais de 45 anos de serviços prestados a Santa Catarina, são poucos os que podem ostentar. De tal sorte que me senti, digamos, inicialmente, muito desconfortável, até porque ninguém em sã consciência desejaria isso. Se ele vivo fosse, estaria hoje exercendo, digamos, um mandato e contribuindo, de forma muito destacada, digamos, para salvar, digamos, o Brasil. Porque ele tinha, digamos, de fato, autoridade pessoal, em função de sua biografia, de poder, digamos, adotar posicionamentos fortes, e ele sempre o fez. Certo? Por outro lado, digamos, diante do ineditismo, diante, digamos, da fatalidade, só me resta, digamos assim, espelhando-me um pouco, digamos, naquilo que ele foi, tentar fazer com que o meu trabalho possa dar ao mandato que fora conquistado por ele em 2010, a dimensão que ele com certeza gostaria de dar. Senador Dalir Beber, seja sempre bem-vindo a Brusque, um privilégio recebê-lo aqui. Eu que agradeço muito, digamos, a hospitalidade, o acolhimento do nosso vice-prefeito Ari Weck, e de todos vocês. Dizer de que eu renovo a minha disposição de estar, digamos, à disposição de Brusque durante este ano de 2017 e 2018, que é o mandato que foi construído em 2010 numa parceria com Luiz Henrique da Silveira. Muito obrigado pela entrevista, daqui a pouco a gente volta. Bom, vice-prefeito da cidade de Brusque, Ari Weck, fala dessa importante visita, um direcionamento, busca de recursos, uma cidade melhor para todos nós? É isso aí, bom dia a todos, agradecer a vocês, a imprensa que estão aqui presente hoje, dizer que é um prazer nesse início de semana de aniversário de Brusque, quando comemoraremos os 157 anos da nossa cidade, receber na manhã de segunda-feira já em nossa cidade o senador Dalir Beber, um amigo, como ele mesmo disse, que construiu essa carreira junto do senador Luiz Henrique e hoje está ocupando essa vaga. Então o senador, desde que estivemos em Brasília, desde que ganhamos a eleição, ele vem se demonstrando parceiro, vem se colocando à disposição de Brusque e da administração para, junto do governo federal, resolver as necessidades e os pedidos de Brusque. Então, é um prazer em eu receber o senador da República, que nos representa em Brasília, e ver que Brusque está de braços abertos também à presença do senador na nossa cidade, mas que o senador não vem apenas só nos visitar, vem construir já em cima de um projeto claro, que é a margem esquerda da Beira Rio, que é um projeto que lá no seu gabinete, nós conversando com ele levou essa solicitação ao ministro das cidades, e naquele mesmo dia já fomos atendidos pelo Ministério e estamos encaminhando. Claro que é um processo demorado, depende de aprovação legislativa, depende do projeto executivo, depende de uma série de questões que precisam ser ainda feitas pela administração municipal. Mas nós acreditamos que até esse final de ano, talvez nós temos esse projeto já aprovado, já com possibilidade até de licitarmos, se dentro das normas, claro, com licença ambiental, com todas as questões que terão que ser construídas, que a parte de engenharia está sendo feita. O DGI está trabalhando nesse projeto dia a dia para que possamos apresentar ele ao BRDE, para que o BRDE apresente ao Ministério e lá no Ministério o senador Dalírio, com o apoio e busca junto ao ministro para que esse projeto seja aprovado em defesa de Brusque. Eu acho que será uma grande obra, uma obra que Brusque tanto necessita, já que a margem direita estamos começando essa semana, vocês poderão passar por lá,
vamos ver, já fizemos o acesso à FEB, a parte de terraplanagem. Agora, hoje pela manhã, eu já passei por lá e as máquinas estão trabalhando também para fazer a parte da margem direita, a parte da Unifeb, e depois, com o dinheiro do Badesc, queremos abrir ela até a rodovia Antônio Rai. Então, e aí ficaria à margem esquerda a continuidade da Beira Rio. Então, que é esse projeto que nós apresentamos nessa manhã. Olha, a capacidade de busca de recursos no programa que o governo federal lançou é de 30 milhões de reais. Então, a obra está sendo, o projeto executivo está sendo feito e, em cima do projeto executivo, teremos o real valor da obra. Mas a capacidade que Brusque pode buscar no máximo do governo federal no Avança Cidade, pelo número de habitantes, que estaria na faixa de 100 a 150, é 30 milhões de reais. O projeto do Badesc, que foi aprovado já no início do ano, quando nós assumimos, aquele projeto, havia aquela parte onde esse projeto só alcançava aqueles 800 metros atrás da FEB. Nós fomos ao governo do Estado, na época o governador Raimundo, ele permitiu a troca do projeto. Então nós encaminhamos novamente o projeto pela Câmara, vocês acompanharam, a Câmara aprovou e nós trocamos o objeto daquele empréstimo, que era do Badesc de 600 metros, vamos dizer assim, para um canal extravasor, uma calha viária de 1.500 metros, mais o canal extravasor de 4.000 metros. Essa obra está nesse momento no processo de licitação. A licitação, a primeira etapa é dia 14 de agosto. Estamos, então, no período pré-licitatório, que esperamos que dia 14, tudo certo, a empresa vencedora possa receber a ordem de serviço até final de agosto. Então, que de início de setembro, talvez, a empresa já poderá estar executando essa obra. Essa obra não traz, nesse momento, a camada asfáltica, né? Então, falta a pavimentação asfáltica e a drenagem dessa obra. Então, que o governo do Estado vem anunciando e lançando o projeto que é do Fundam. Então, incluiremos essa obra. Assim, eu estive com o Raimundo naquele dia na duplicação da rodovia, e o Raimundo acha ainda que no mês de agosto ele consiga evoluir na questão do Fundam. Nós não sabemos quantos milhões ainda Brusque será beneficiária do Fundam, mas esse recurso que nós receberemos no Fundam servirá para pavimentar após a FEB, que vai ficar, e mais a ponte do Limoeiro, vamos dizer assim, a ponte do SESI, que é o do Rio da Limeira. Então, esses recursos que nós deveremos ser aquinholados com o Fundam, nós continuaremos a margem direita. Então, são 4 milhões do Badesc, e eu acredito no recurso que o governo do Estado nos repassará, poderemos dar acesso à rodovia Antônio Rai através da Beira Rio. Então, esse é o nosso projeto na margem direita. E da margem esquerda, esse recurso que eu falei agora. Vice-prefeito, assunto Ponte Artur Schlesser, queria aproveitar a oportunidade para o senhor passar a informação para a nossa sociedade como está o andamento das obras. Olha, a Ponte Artur Schlesser, do lado bom, a notícia da semana passada que o governo federal, a Defesa Civil Nacional, nos colocou à disposição 1.300.000 para que possamos executar aquilo que será feito no projeto de devolução ao tráfego da Ponte Artur Schlesser. Então, o governo federal fez a sua parte. A equipe a empresa que está trabalhando na obra também está tocando. Houve um pequeno problema na semana passada com a tubulação que passa sobre a ponte, mas já foi resolvido e nós acreditamos que dentro do prazo previsto pela empresa, no máximo de 45 dias, da época, nós devolveremos, pelo menos para veículo leve. Há um estudo também a pedido do transporte coletivo para ver se há possibilidade de passagem dos ônibus. Então, esse teste está sendo feito, e então, que é um teste de carga, né, para que possa também, a partir do momento que a ponte estiver escorada, possa também passar o transporte coletivo. Mas veículo leve, com certeza, eu acredito que até no final do mês de agosto, eu acredito que a ponte deverá ser liberada para o tráfego de veículo leve. Os recursos já estão depositados, vamos dizer assim, foram empenhados, o governo federal colocou à disposição, não teremos nenhuma possibilidade, né, nenhuma dificuldade em pagar essa obra vai ser totalmente custeada pelo governo federal, um trabalho que o Dr. Jonas e eu fizemos em Brasília, e junto do governador, junto da Defesa Civil Estadual, e então também conseguimos esse recurso. Então, eu acredito que logo, logo nós poderemos ver restaurada a ponte Artur Schlesser. Nosso muito obrigado ao vice-prefeito da cidade de Brusque, Arivec. Sucesso! 157 anos de muita história. Vem mais história por aí, né? Salve Brusque Imortal, vamos para frente, né? Salve Brusque Imortal. Daqui a pouco a gente volta.